Vamos tratar hoje sobre frutificar em Deus. E eu escolhi o versículo que está em João, Evangelho, segundo o registro de João, capítulo 15, e vamos ler o versículo 8, que diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Precisamos destacar alguns pontos, apesar de ser um texto bem pequeno, um único versículo. Primeiro, observar que nisso será glorificado o Pai. Em que? Na obra transformadora realizada por Ele mesmo na pessoa do Espírito Santo, que nos apontou a graça, nos conduziu ao arrependimento, e essa obra de transformação precisa ser operada, porque esta obra de transformação é que testifica que somos verdadeiramente de Deus. Ninguém que tem um encontro com Deus permanecerá a mesma pessoa. Por isso, as obras também refletem isso na vida daquele que foi alcançado. E nós vemos que ele diz assim, que temos que dar muitos frutos, ou seja, muito fruto. Muitos escolhem ser transformados em áreas da sua vida e não serem transformados em sua vida. Permitem que Deus toque aqui ou ali. Esforçam-se por uma transformação que alcança tal área, mas a outra área não. E não é disso que o texto está falando aqui, nem nos mostrando. Ele diz que nós precisamos dar muito fruto. Precisamos ter uma vida claramente transformada e que agora produz na contramão daquilo que produzia antes. Porque antes nós produzíamos para a nossa carne e agora produzimos para a glorificação do Pai. Então isso precisa ser visível, como diz ele lá no Sermão do Monte também, para que vejam a luz brilhando através da nossa vida, essa luz que é reflexo do viver de Cristo em nós. Então, outro aspecto também que a gente não pode deixar de lado, a última parte deste versículo, diz assim, que nós nos tornaremos dessa maneira seus discípulos. Os verdadeiros discípulos de Jesus podem ser identificados. Lógico que há a parábola, por exemplo, do joio e do trigo. Há situações em que a gente confunde identificar com o direito de tirar. A nossa semeadura é a nossa, mas a de Deus é a de Deus. Eu preciso me ocupar com a transformação e com o policiamento das minhas atitudes. Mas quanto ao outro, chega um momento que isso só cabe a Deus. E aí entra a questão da parábola do joio e do trigo. Ele fará juízo dos corações de uma forma mais profunda. Mas é verdade também que pelos frutos nós conheceremos as árvores. Então precisamos estar atentos primeiro ao nosso próprio coração, para que não estejamos falando numa direção e vivendo absolutamente em outra. Por exemplo, o crente e a mentira são absolutamente incoerentes, as duas realidades. Ou você é um crente transformado por Jesus, ou você é alguém que vive em mentira. Se isso não é transformado na sua vida, você precisa de uma verdadeira conversão. Ou se esse processo em algum momento não está startando, se você não consegue se libertar disso, você precisa se preocupar não com outra coisa que não a tua própria salvação. Porque se você foi encontrado, você vai começar a desenvolver passo a passo uma orgeriza pelas situações que mostram um caráter não transformado. Como Paulo diz aos irmãos lá de Éfeso, aquele que roubava, não roube mais. Mas você é de Jesus, mas continua inclinado a tirar vantagens, a usufruir de coisas que de verdade não te pertenceriam, a tirar proveito de forma ilegítima das coisas. Então isso tudo aponta um caráter não transformado. E os discípulos de Jesus podem não ser perfeitos, mas somos orientados lá pela palavra de Paulo que eles têm a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então precisamos estar investigando a nossa mente através do que ela produz nos fatos, aquilo que ela materializa. Nós precisamos estar nos investigando desta maneira. Por quê? Porque muitos são aqueles que iludem-se com a religião. Por exemplo, vivem um serviço religioso, desenvolvem várias atividades na coletividade da igreja, mas muitas vezes isso não reflete o caráter transformado.
em momentos particulares ou nos seus relacionamentos, maquinam o mal, são dados ao engano, são dados à mentira. Se somos de Cristo, dia após dia frutificaremos coisas que testifiquem isso. E voltando a dizer, para a glória dele. Por quê? Porque eu posso fazer muitas coisas boas e isso tudo ser para a minha glória. Coisas que parecem que agradam a Deus, gestos de bondade, ações junto à igreja, mas precisa ir muito além. É preciso que a gente frutifique no Espírito. E é preciso que a gente frutifique coisas que lhe agradariam e que realmente possam agradar, porque são resultado da ação do Espírito Santo e da obra redentora do seu Filho em nós. Porque gestos de bondade sem Deus não são só desaprovados, mas são abominações diante de Deus. Porque gestos de bondade, atitudes de retidão, que partem do princípio de que, agindo assim, de alguma maneira, eu serei bem visto, isso é prepotência, orgulho, soberba, vaidade, é qualquer coisa, menos frutificação no Espírito. Eu espero ter contribuído até aqui. Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia abençoado aí, um restante de dia talvez. Dá um like, impulsiona junto comigo aí para que essas reflexões cheguem a tantas outras pessoas e possa abençoá-los.